Vou conversar agora com o advogado Paulo de Jesus, que é aqui da nossa... trabalha junto aqui na comissão, nas comissões, né? E o Paulo já é velho frequentador aqui do nosso programa, sempre recorremos a ele quando tivemos questões aí que envolvam o direito criminal, prerrogativas, enfim. Eu queria, sempre prazer tê-lo aqui, Paulo, hoje. Pô, Sérgio, é um prazer, é uma honra estar aqui batendo um papo com você. Nós já conversamos bastante, meu velho amigo, querido de muito tempo, então é uma honra estar aqui batendo um papo com você. Com o passar do tempo, a gente vai ampliando aqui todo o conhecimento e vai ampliando também os debates e tudo mais. Eu lembro que no início, quando a gente começou a fazer o programa, o Paulo também veio, todo mundo era novinho, o Paulo já está de cabelo branco até, e deve ser a advocacia, que também ia na correria do dia a dia. E nós vamos falar hoje sobre questões prerrogativas, né? Aqui para o advogado, essas questões tão importantes na nossa profissão. Como eu falei com a doutora Tânia em outra entrevista, nossa profissão que vem sofrendo, está se fragmentando, está necessitando ter uma união mais forte. Ela mudou completamente, ela está atingindo outros pontos inimagináveis, como a parte de direito eletrônico e tudo mais, mas falta ainda uma bandeira de união para enfrentar um sistema também que está muito defasado, como é o judiciário, né? Sem dúvida nenhuma. Há quase 3 anos eu assumi a presidência das prerrogativas criminais aqui honrosamente na OAB de Santos e eu não tinha cabelo branco, então as prerrogativas realmente dão muito trabalho, porque é um trabalho incessante, é algo que diz a nossa Constituição Federal, está lá no 133, que a advocacia é indispensável à administração da justiça. E nós aqui da OAB temos esse compromisso, né, Sérgio? Porque é importante, todas as oportunidades que tenho para falar de prerrogativas, eu gosto de deixar claro que as prerrogativas elas não são um privilégio nosso, né? Não é um privilégio do advogado. É uma ferramenta em defesa da sociedade. Com a prerrogativa é que nós vamos poder defender os constituídos, né? Infelizmente, por N razões, tanto na mídia como a própria sociedade, né? Interpreta muitas das vezes de uma forma equivocada o papel do advogado, né? Coloca ele ao lado, principalmente na seara criminal, como se ele fosse alguém que cometeu um crime. Na verdade, o advogado ele é apenas a voz do seu constituído. E na maioria das vezes, já falei isso para você aqui em outras oportunidades também, que o advogado não vem pleitear o impossível, não vem pleitear a mentira. Muitas das vezes ele pede, inclusive, até a condenação penal do seu constituído, mas uma pena reduzida de acordo com aquilo que diz o processo. Então, a OAB, aqui na gestão do Rodrigo Julião, nós temos sempre muito espaço para falar com a sociedade, falar com os colegas, e isso tem tido um efeito muito positivo. Nesses quase 3 anos, nós temos notado que tem havido um aumento na compreensão do nosso papel, por parte não só da sociedade, como também das autoridades, dos delegados de polícia, dos juízes, promotores. Todas as vezes somos convocados, né, com um eventual vilipêndio à prerrogativa, nós somos sempre muito bem recebidos por todas essas autoridades. Então eu penso que nós conseguimos estreitar esse canal de comunicação com as autoridades e com a sociedade. Mas como você bem falou, ainda falta muito ainda a percorrer, nós temos um caminho muito longo, mas nós estamos na direção certa. Na verdade, tem que deixar bem claro que qualquer profissão existem os bons e maus elementos, como seja na magistratura, no Ministério Público, seja na advocacia, seja ser médico, seja dentista. E vivemos na verdade, eles passam por uma questão de identidade ética no país nos últimos anos. E então, nós aqui, a grande parte não pode ser condenada por atos de um ou outro. Então, essa das bandeiras é uma das que a gente percorre mesmo para demonstrar, porque nossa profissão se faz no dia a dia, não é fácil. A gente trabalha, e se não tiver um livre acesso, onde a Constituição ali permite, ela determina, fica muito difícil. O trabalho como o do Paulo faz essa interface, faz essa clareza, demonstra com clareza qual é o nosso papel. Sem dúvida nenhuma, tanto que no começo da nossa gestão, nós tínhamos muito mais reclamos por parte de advogados do que temos hoje. Quer dizer, é sinal, não trabalho meu, não trabalho seu, trabalho de toda a classe, toda a gestão, todos os colegas. Houve uma diminuição no número de chamados, apesar de ainda ser um número considerável, mas você tem notado que não só a sociedade, como eu disse, como as autoridades, como também o próprio colega se empoderando, passou a entender, e quando você entende o seu papel, os conflitos são menores. Acaba diminuindo o número de conflitos e isso
na nossa gestão tem sido uma meta. E com esse papel, os ânimos sempre estão mais calmos, porque não há uma situação tensa entre as classes. E isso é importante, seja qualquer que seja. Você precisa tramitar no criminal, em delegacia, em Ministério Público, você precisa ir ao juízo, quer dizer, você precisa ter um trâmite bom, uma relação cordial com todos para desempenhar seu papel. Então... Porque muitas vezes você conversa com alguns colegas que têm uma interpretação equivocada do que são a defesa das prerrogativas. Defender prerrogativa não é ser agressivo, não é falar alto, não é ser mal educado. Defender prerrogativa é ser intenso, ser firme, ter posicionamento. E eu falo isso muito aos jovens advogados na faculdade, enquanto professor, ou mesmo aqueles que ingressam na nossa Câmara para conhecer um pouco da OAB, deixar claro que defender prerrogativa não é defender o advogado incondicionalmente. Às vezes o advogado está errado. Sim. Isso é importante ser dito. Nem todas aqui ninguém está para dizer que os advogados estão sempre certos. Muitas das vezes o colega, mal interpretando o seu papel, ele acaba desrespeitando uma autoridade e isso precisa ser corrigido. Então, você vai ajustando esse tipo de situação, não só para visar o juiz, o promotor, o delegado como adversários. Ao contrário, nós temos que andar todos de mãos dadas para administrar a justiça. Então, ninguém aqui está para passar a mão na cabeça de advogados, dizer que todos os advogados estão certos. Não, ao contrário. Nós estamos aqui para compor uma realidade positiva para todos, para as autoridades e também para os colegas. É perfeito. Isso é algo muito importante. Na verdade, a advocacia é sempre muito respeitada, né? E o aumento populacional, digamos assim, entre aspas, da advocacia gera aqui uma maior obrigatoriedade aqui das subseções, do Conselho Seccional e Federal de controle, né? E como você colocou bem, às vezes as pessoas têm que entender o papel de cada um, desde o cidadão, qualquer coisa. E sem essa interface que vocês fazem muito bem, não tem como. Até porque o aumento dos advogados, que na verdade é uma progressão, né, de cada vez mais pessoas no mundo e mais advogados. Então, realmente precisa essa interlocução. Sem dúvida nenhuma. É a nossa preocupação. Desde que descobri que uma pessoa tinha que ter uma profissão que ser advogado, então isso já é algo que eu venho me preparando há 20 anos. Né? Algo que realmente eu acredito, eu penso que realmente, repetindo, né? É indispensável para a sociedade o papel do advogado. Sim. E nós não podemos nos desvalorizar, né? O Rodrigo capitaneou aqui muitas vezes a campanha de valorização da advocacia. Quantas vezes ele já falou isso aqui com a gente, né? E se nós não nos valorizarmos, a sociedade, as autoridades não vão nos valorizar. Então, as prerrogativas, Sérgio, são não vou dizer a principal ferramenta, seria simplificar demais a discussão, mas é uma ferramenta das mais importantes para que nós possamos realmente retomar o TIVES, que nós ainda não retomamos, a posição que o advogado tem que ocupar na sociedade. Não, eu queria até indagá-lo, porque dentro desse universo do direito da advocacia, principalmente, advogados tiveram que se adequar muito à tecnologia. Tributaristas, que está tudo nos sites, civilistas, qualquer que seja, questão de código de consumidor, tudo hoje está ligado à internet. Então você até, para advogar, a advocacia criminal, ela ainda destoa. Enquanto todos permanecem, tem que se adequar, a advocacia criminal ainda mantém a necessidade da locomoção do advogado para falar com o juiz, com o promotor, tem o júri, quer dizer, há uma necessidade ainda. E eu te pergunto, diante desse, você sentiu um aumento da procura de advogados criminalistas? Continua crescer? Como que você vê o universo jovem advogado? Como você vê o universo depois desses anos só de advocacia? Então, eu penso que a tecnologia ela é maravilhosa, só que, como tudo na vida, ela traz também pontos negativos, né? Essa interação social, independentemente do ramo do direito, tributário, civil, família, criminal, a perda desse contato, acho que não foi muito positivo, não foi positivo definitivamente para a advocacia, para as carreiras jurídicas, porque você aprendia muito. Eu fiz estágio durante 5 anos de faculdade e esse contato com as feras da advocacia que nós víamos no fórum, aquele dia a dia de você observar um júri, entrar numa audiência para assistir e tal, isso era muito positivo. Infelizmente hoje, com a informatização, o contato entre as pessoas diminuiu. Não quer dizer que ele está extinto. Eu considero importante o advogado despachar com o juiz, dada a complexidade da causa, falar com o promotor,
falar com o escrevente no balcão, é importante esse trabalho, não é? Apesar do processo digital, apesar de tudo estar dentro do computador, não é? Existem situações que o contato humano, e a pandemia nos mostrou isso, é indispensável. Não é? Quanto tempo faz que eu não via você pessoalmente, né, Sérgio? E isso é importante a gente conversar, se olhar nos olhos, bater papo. Isso serve tanto para as relações pessoais também como na relação profissional. Então eu sinto que mudou. Você tem razão quando diz que no criminal mudou um pouco menos, porque no criminal você tem que ter esse tete-a-tete, você tem que até o CDP buscar a procuração do seu constituído, senão não tem jeito. Você tem que despachar com o juiz, falar com o promotor. Claro que é informatizado, mas diminuiu um pouco menos nesse sentido. Mas considero ainda importante. Eu acho que nós temos que... Isso fica a dica para o jovem advogado, né? Ele tem que ser intenso, trabalhar, correr atrás da sua defesa. E é preciso falar com o juiz, falar com o promotor, ele não pode ter medo. Aí falando da prerrogativa também voltando. Tem que ir lá bater a mesa, a porta, chegar no gabinete do juiz, despachar, conversar, se entender devido, e tem que ser bem recebido, e as prerrogativas estão aí para garantir esse atendimento. Pela experiência, pela vivência, eu nunca trabalhei na área criminal, mas vários colegas e vários advogados importantes, criminalistas, que a gente conhece pela vida, né? E essa é um dos predicados mais importantes, é a coragem que o advogado criminal tem com respeito. Então, para a gente se impor, é um conjunto de coisas, os advogados precisam de um conjunto de coisas. E uma delas é justamente isso que o Paulo elencou, e aí até a minha colocação, e depois para ele terminar, o advogado criminalista ele pode ir muito longe. Saber escrever, saber sobre a legislação, saber se impor, e aí vem de acordo com as prerrogativas garantem um advogado. Então, não deixe de ver, conversar com o Paulo, entender, para você poder se posicionar dentro da estrutura que é jurídica. Paulo, queria que você concluísse isso aí. Diante disso aí que eu te falei agora... Não, sem dúvida. O que você está falando, passando um filme na minha cabeça. Quando eu era aluno, estudante de Direito, eu assistia no plenário do júri, o Cassione, o Walter de Carvalho, eu via aquelas figuras da advocacia criminal e me espelhava nelas. Pegava o processo no balcão do fórum e lia as peças desses advogados para aprender como eles escreviam, quais as jurisprudências que eles selecionavam. E hoje facilitou isso, porque com a internet o sujeito entra no site do TJ e lê uma peça do Eugênio, lê uma peça minha, lê uma peça do Ricardo, lê as peças, claro, dos processos que não são segredo de justiça. Então é uma oportunidade de aprendizado, né? Essa parte do contato pessoal perdeu, porque é muito mais difícil encontrar comigo, com o Ricardo, com o Eugênio, dando alguns exemplos de grandes advogados criminalistas aqui de Santos. Eu não sei o que tem na água aqui da nossa cidade, que os advogados criminalistas, todos os advogados, né, mas os criminalistas em especial, fazem sucesso em São Paulo, no Brasil. Então, tentem entrar em contato com as pessoas que você admira, que você respeita na profissão, na área tributária, civil, família. Com certeza você vai crescer muito profissionalmente. Queria agradecer a presença do Paulo aqui. Eu quero que o telespectador, o colega advogado, se direcione, não fique acanhado com relação, procure as prerrogativas, porque é um instrumento que o advogado tem para se ambientar e poder ter um sucesso na carreira, principalmente na questão militar. O que ele colocou aqui, entender o papel do advogado, a importância com a Constituição, lembra, ratifica, isso é muito importante. Assim você vai ter sucesso, se você souber o seu lugar e como se impor. Obrigado pela presença, Paulo. Obrigado, Sérgio, foi um prazer.